Aqui nós temos 2 perguntas e nós vamos colocar aqui para vocês. Agora é importante que tenhamos uma aproximação desse assunto, já com a liberdade de não nos prendermos tecnicamente a isso, ou seja, verbalmente, intelectualmente e tendo assim uma aproximação teórica a respeito disso. Vamos nos aproximar de 2 perguntas aqui. O que é samadhi? A outra pergunta é: o que é moksha? Vamos lá. Colocando assim de uma forma bem direta, essas 2 palavras, esses 2 termos, eles são lá direto dos Vedas. A palavra moksha ou moksha significa liberação. É o objetivo final do yoga. É nesta vida realizar nesta existência o fim desta condição interna psicológica de identificação com a experiência, sendo o experimentador da experiência. Em outras palavras, isso significa a cessação ou fim desse modelo de identidade egóica, dessa identidade que é a identidade do eu dentro da vida, dentro da experiência. Então, a palavra moksha significa a liberação nesta vida. Esta ciência de ser a verdade sobre você nesta vida. Você, em sua natureza verdadeira, é um ser livre. Este ser, ele está além de nascimento e morte. Na verdade, ele nunca nasceu. Assim, a tomada da ciência da verdade sobre você é esta liberação. E o que é samadhi? Samadhi é esse estado de consciência, onde está estabelecido esse natural estado de liberação nesta vida. Repare, é apenas nesse sentido que nós colocamos expressões aqui como o despertar da consciência espiritual, a iluminação espiritual, o despertar da Kundalini. Sua vida livre do sentido do eu, do ego, é esse natural estado de ser, onde está presente esta real presença. Aqui no canal nós chamamos de real consciência. Aqui não temos colocado assim de uma forma técnica ou teórica ou presos a expressões ou palavras. Nós estamos investigando de uma forma direta, dentro de uma linguagem muito simples, como realizar isso nessa vida. Como tomar ciência desta realidade de ser. Esse é o nosso empenho. Esse é o nosso trabalho aqui com você. Assim, nós temos diversos vídeos aqui aprofundando essa questão sobre o que é o Samadhi, sobre o que é moksha, qual é a verdade da não dualidade. Veja, a presença da não dualidade. O que é a não dualidade? É a verdade de que há uma única realidade presente em toda essa manifestação. E essa realidade, ela ultrapassa essa manifestação. É aquilo que permanecerá sempre sendo o desconhecido. Aquilo que o pensamento não alcança. E essa é a realidade de cada um de nós. Então, essa é a verdade da Advaita. Isso é direto da Vedanta. Aqui nesse canal, nós estamos tendo uma aproximação
da verdade, da possibilidade desta ciência de ser, que é a liberação nessa vida. O ser humano ele vive dentro de uma condição de sonho, insciente da verdade sobre ele mesmo. Então, a nossa condição psicológica é uma condição de prisão. Nós vivemos presos dentro de uma limitação de tempo e espaço. Vamos ver isso aqui um pouquinho com você. Repare que todos nós temos uma inclinação muito forte de buscarmos a liberdade. Nós queremos, desejamos a liberdade. Reparem, de fato, é a coisa mais preciosa na vida, é a liberdade. Nós precisamos de liberdade. E nós buscamos a liberdade. Isso explica por que viajamos, por exemplo. A gente procura lugares e espaços bem amplos, onde possamos ali, por alguns momentos, nos sentirmos livres. Você vai para uma praia, você vai para o campo, você vai para próximo a um lago, você vai para uma montanha, você vai fazer escalada. Todo tipo de comportamento e de movimento em direção à liberdade de espaço nós buscamos. O ponto é que internamente o ser humano não é livre, não conhece a liberdade. Nós buscamos essa liberdade física e sentimos como o nosso estado interno psicológico muda quando estamos em lugares assim. O que nós de verdade almejamos nesta vida é a liberdade real. Não só a liberdade física, mas principalmente um estado interno de liberdade. Então, o nosso trabalho aqui juntos é lhe mostrar que esta verdade da liberação e, portanto, da verdadeira liberdade nesta vida, ela é possível quando psicologicamente estamos livres. O ser humano não é livre. Há milênios nós carregamos todo esse peso, que é o peso da identidade psicológica, que é a identidade do eu. Ele não conhece liberdade. O sentido de ser alguém, notem o que nós fizemos com nós próprios. Nós nos situamos no tempo e no espaço como uma entidade presente na vida, na experiência do viver. Então, nós nos situamos psicologicamente dentro da experiência a partir de um centro que experimenta as coisas. Esse centro é o experimentador. E aquilo que ele experimenta é aquilo que está à sua volta. Mas tudo isso que está à sua volta está dentro da limitação de um espaço. Notem, um espaço entre ele e a experiência. Então, entre nós, o experimentador, e a vida, como sendo a experiência, há um espaço. Esse espaço é um espaço construído por essa condição psicológica em que nós nos encontramos. Dentro desta condição psicológica, nos movendo dentro desse limitado espaço, porque é o espaço criado por esse centro que é o eu, o ego.
nós estamos em prisão. A condição do ser humano é a condição de prisão, nesta noção de tempo e espaço. Uma coisa construída por essa condição psicológica, que se centraliza no modelo do pensamento, nesse modelo do pensar que nós temos. Esta é a prisão. Quando aparecemos nesse cenário, nesse sonho de mundo, aparecemos dentro dessa condição. O ser humano, ele deseja a liberdade. Essa liberdade lhe aponta para a presença da felicidade. Essa felicidade lhe aponta para a presença de algo que nós desconhecemos e que tanto almejamos também, que é a presença do amor. Então, a realidade deste ser verdadeiro, que é a realidade do desconhecido, daquilo que está fora desta condição de limitação de tempo e espaço, que está além desta condição, deste centro, que é o eu, que é o ego. Aqui estamos dizendo para você, esta realidade divina é a realidade de Deus. Esta realidade de Deus, nela, aquilo que está presente é a felicidade, é a liberdade, é o amor. Portanto, você, em seu natural estado real de ser, você é esta presença divina. E é isso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. O link para esses encontros está aqui, na descrição do vídeo. Temos encontros presenciais, temos retiros. O nosso propósito juntos é tomarmos ciência desta realidade nesta vida. Realizarmos isso. Aqui nós estamos compartilhando com você algo que não é uma teoria, que não é um conceito. Nesse contato com Ramana Maharshi, está aqui a foto dele. Estamos aqui compartilhando com você desta verdade possível para cada um de nós. Portanto, não se trata de uma teoria, se trata de uma realidade possível e, na verdade, já presente, porque essa é a realidade do seu ser, aqui e agora. Nós precisamos tomar ciência dessa liberdade. Precisamos tomar ciência de um espaço presente. Um espaço em que esse centro não esteja mais. E, portanto, não haja mais a periferia, não haja mais o externo, não haja mais um intervalo entre esse centro e essa outra coisa que é a vida. É disso que estamos tratando com você, o fim desse que observa, a partir de um centro, a experiência. Um trabalho possível se torna presente, se mostra presente, se evidencia de uma forma presente. Para aquele que se envolve diretamente com esta investigação, com esta aproximação desta revelação. Então, esse é o assunto aqui da Advaita. Repare, Advaita é Advaita.
a não dualidade. Esse é o significado da expressão. O primeiro sem o segundo. Esse trabalho é possível quando nos aproximamos da verdade, da importância do autoconhecimento. E aqui é importante que se diga: não se trata daquilo que alguns tratam aí fora, como um projeto de vida. O autoconhecimento como um projeto de vida. Não é um projeto de vida. Aqui, o sentido da expressão autoconhecimento está na revelação desse divino estado de ser, além desta assim chamada ou conhecida vida. Esta conhecida vida, esta chamada vida, como nós denominamos esta existência do eu, do ego. Aqui estamos falando da verdadeira e real presença do seu ser se revelando quando há autoconhecimento. A verdade do autoconhecimento não é um projeto de vida. Então, não é no sentido de um projeto de vida de alguém, para alguém. É nesse sentido que usamos aqui a expressão autoconhecimento. Assim, nós temos nesses encontros aqui um contato com aquilo que está fora do conhecido. Esses encontros que ocorrem nos finais de semana, assim como presenciais e retiros, são denominados de satsang. Também é uma outra expressão em sânscrito para o encontro com a verdade do seu ser. Então, um trabalho direto, repare, se faz necessário para as nossas vidas nesse instante, para a realização daquilo que está fora desta limitação, desta condição de espaço entre o eu e o não eu, entre o observador e aquilo que ele está observando, entre o pensador e o seu pensamento. Dentro desse espaço, repare, nesta limitação é que nós temos presente toda esta condição de desordem, de complicação, de problemas e sofrimentos. São inumeráveis os problemas presentes dentro desse espaço, porque esse espaço é o espaço limitado entre o eu e aquilo que ele experimenta. Isso é algo dentro desta limitação. Então, toda a atividade do eu, toda a atividade do ego e todo o modelo de sentir e de pensar dentro deste movimento, que é o movimento deste centro, que é esse mim, é algo que carrega conflito, que carrega desordem, que carrega sofrimento. Porque não existe esse espaço. Então, o ser humano, ele quer ter espaço. Ele ama, ou ele deseja, ou ele anseia, ou ele anela pela liberdade. E vou repetir isso, psicologicamente, internamente, a condição do eu, do ego, é uma condição de prisão. Nós temos momentos que são de fato maravilhosos em nossas vidas. São os momentos em que nos sentimos livres. No contato com a natureza, ou num passeio de barco.
quando nos sentimos internamente, psicologicamente livres, temporariamente, de uma condição de opressão, de estados mentais que nos aprisionam, que nos colocam dentro desse espaço limitado, deste centro, desse espaço criado por esse centro que é o ego. Nesses momentos, nos sentimos livres. Quando não há presente no momento ansiedade, estresse, angústia, medo, depressão, preocupação, tudo isso e muito mais está dentro desta condição psicológica, nesse sentido do eu, do ego. Portanto, a aparição do ser humano nesse cenário, neste sonho de existência, é uma aparição em que ele está prisioneiro desta psicológica condição de condicionamento, de prisão. Esta consciência é a consciência que é a consciência do eu. Nesta consciência do eu em que nós nos encontramos, não há ciência divina, não há ciência da verdade, não há ciência de Deus. Então, permeia as nossas vidas essa condição de ignorância, trazendo essas expressões dentro desse padrão ou modelo de ignorância, de uma identidade separada. Separada da vida, separada do outro, separada de Deus. Aqui estamos investigando com você isso, tomando ciência desta liberação aqui, nesta vida. O fim desta condição de sonho, o fim desta condição de prisão nesse modelo de existir no tempo e no espaço, onde estamos nos vendo como entidades separadas dessa totalidade, que é a totalidade da vida. Então, o significado de moksha, o significado da liberação, é a ciência da verdade divina, da verdade de Deus. Há algo fundamental aqui para ser compreendido por cada um de nós, para que esta verdadeira liberdade esteja presente. Precisamos eliminar de nossas vidas o tempo, esse modelo de tempo psicológico. Observe em você a ideia em você é que você é alguém que veio do passado, está vivendo esse momento presente, está caminhando para o futuro. A ideia é que tem alguém presente na vida. Você está se confundindo com o corpo e com a mente. Assim, o pensamento está construindo uma história de alguém que está aqui agora. Eu fui aquilo ontem, estou sendo isso hoje, e amanhã serei outra coisa. Então, a ideia é eu fui, eu sou e eu serei. Então, estamos dentro de uma prisão psicológica que o pensamento sustenta nessa história desse eu vivendo no tempo. A verdade é que não existe esse tempo. Esse é um tempo construído pelo pensamento. Nesse tempo
tempo construído pelo pensamento, ele coloca uma identidade presente, que é esse pensador, esse experimentador, esse observador, essa ideia de ser alguém. Esta é a prisão. Parte desta prisão, veja, essa é a condição da consciência humana, da consciência egóica, da consciência do eu. Parte dessa prisão são todos esses estados internos de sofrimento, de desordem, de confusão, onde impera a presença do medo e da ignorância. O fim para esse tempo psicológico, o fim para essa noção de eu fui, eu sou e eu serei, o fim para essa condição de passado, presente e futuro, para uma vida completa, plena, nessa totalidade de ser, nesse instante. É aqui que reside, é aqui que habita, é aqui que está presente aquilo que está fora de tudo aquilo que o pensamento pode descrever, denominar, falar a respeito ou explicar. Esta é a realidade de Deus. Esta é a realidade de cada um de nós. Aqui o fato é que nós nos aproximamos disso, tendo a visão do fim desse tempo psicológico. Quando compreendemos a importância dessa liberdade. Precisamos desta liberdade. E nela está presente o fim desse tempo psicológico. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. Então, a realidade da vida é a realidade de Deus. Então, mais uma vez, eu quero lembrar você, nós temos a oportunidade de um trabalho direto nesta direção, para esta realização, nesta vida. São esses encontros online que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo juntos, através de perguntas, respostas e de um contato com a ciência da meditação. Podemos trabalhar isso aqui juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Nós temos encontros presenciais e também temos retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lembrar também aqui a você que nós temos um outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você entra lá, dá uma olhadinha no canal. Temos inúmeros vídeos onde estamos juntos aprofundando essas questões aqui com você, desta possibilidade, desta realização nesta vida. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, já fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E aproveita e já se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui estamos tratando com você do final dessa busca, do fim para essa busca, do início de algo inteiramente novo, que é esse encontro consigo mesmo, nesse estudar a si próprio, nesta aproximação do autoconhecimento, nesse olhar para todo esse movimento interno